Depressão espiritual, suas causas e cura. Capítulo 8. Emoções. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Esta é uma grande declaração, mas nosso interesse primário nela está na exortação que o apóstolo dirige a Timóteo, dizendo que ele devia manter vivo o dom que havia nele. E chama sua atenção a isso como parte de nossa consideração geral do assunto que descrevemos como depressão espiritual. Estamos tentando diagnosticar e tratar o caso do chamado cristão miserável. Temos nos esforçado para indicar que o próprio termo, em si mesmo, dirige a nossa atenção para o que está essencialmente errado nessa condição. Essas palavras são realmente incompatíveis. No entanto, precisamos colocá-las juntas porque elas são uma descrição muito correta de certas pessoas, cristãos miseráveis. Devia ser impossível, mas é na verdade um fato. Não devia existir tal coisa, mas existe. E é o nosso dever, de acordo com os ensinamentos das Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, tratar desse problema. Existem pessoas, eu sei, que nem sequer reconhecem a existência do problema e afastam a ideia com impaciência, dizendo que um cristão é alguém que canta o dia todo e que, desde a sua conversão, esta tem sido a sua história, sem qualquer onda na superfície de sua alma e tudo correndo bem. Uma vez que não reconhecem a existência do problema, tem sérias dúvidas a respeito daqueles que são propensos à depressão e até mesmo duvidam que tais pessoas possam ser cristãs. Mostramos repetidamente que as Escrituras são muito mais compassivas com tais pessoas e apresentam claramente em seus ensinos que é possível que um cristão fique deprimido. Não justificam isso, mas reconhecem o fato. E é o dever de qualquer pessoa que está preocupada com o cuidado e bem-estar da alma entender tais casos e aplicar a eles o remédio que Deus proveu tão livremente nas Sagradas Escrituras. Já consideramos muitas causas dessa condição e vamos prosseguir. Elas são quase intermináveis, pois somos confrontados, como já mencionei, por um adversário muito sutil e poderoso, o qual nos conhece muito bem, melhor do que nós mesmos nos conhecemos, e seu grande objetivo e empenho é depreciar a glória de Deus e a glória do Senhor Jesus Cristo. Ora, não há modo mais eficiente de fazer isso do que tornar o povo cristão miserável e deprimido, porque o fato é que o mundo ainda julga Deus e o Senhor Jesus Cristo pelo que vê em nós e não podemos culpá-los por isso. Fazemos certas declarações. A própria designação de cristãos que aplicamos a nós mesmos é uma alegação e um desafio, e as pessoas do mundo têm o direito de olhar para nós. Vocês fazem estas grandes alegações, dizem elas, e então, olhando para nós, perguntam: e isso é cristianismo? É para isso que vocês estão nos convidando? Não há nenhuma dúvida, e vamos deixar isto bem claro, de que a razão, acima de todas as outras, responsável pelo fato de tantas pessoas estarem fora da igreja cristã hoje, é a condição daqueles que estão dentro dela. Leiam a história de qualquer avivamento que já houve e descobrirão que o começo sempre foi o mesmo. Um homem, ou às vezes um grupo de pessoas, subitamente foi despertado para a verdadeira vida cristã, e outros começam a prestar atenção. Avivamento sempre começa na igreja, e quando o mundo vê isso, começa a prestar atenção. É por isso que a nossa condição como crentes é tão importante.
Já consideramos a maneira como o diabo consegue que nos concentremos no passado, em certo pecado que cometemos ou no tempo que desperdiçamos. E como lamentamos aquilo e ficamos deprimidos no presente porque nos preocupamos com o passado. E vimos como ele muda de tática quando isso não funciona, tentando nos levar à depressão no presente ao nos encher de temores e pressentimentos sobre o futuro. Vamos passar agora para outro assunto muito ligado a este e intimamente associado com esses temores e apreensões com respeito ao futuro. Este assunto é indicado neste 6º versículo de 2 Timóteo capítulo 1 e se relaciona com o problema das emoções na vida cristã. Talvez não haja a causa mais frequente de depressão espiritual e infelicidade na vida cristã do que este problema das emoções. Onde é que elas entram e como devem ser? Muitas pessoas estão constantemente perturbadas com esta questão e tenho certeza de que todos que já estiverem envolvidos em trabalho pastoral concordarão que não há outro assunto que leva tantas pessoas ao pastor com tanta frequência quanto este problema das emoções. Ora, isso é muito natural, porque, afinal, todos queremos ser felizes. Isso é algo inato na natureza humana. Ninguém quer ser miserável, embora eu esteja consciente de que há pessoas que parecem se deleitar na miséria e outras que parecem encontrar a sua felicidade no fato de que são infelizes. Considero que é grande parte da minha chamada ao ministério enfatizar a prioridade da mente e do intelecto em conexão com a fé. Porém, ainda que eu insista nisso, estou igualmente pronto para asseverar que as emoções, as sensibilidades, os sentimentos, obviamente, são de importância vital. Somos criados de tal forma que eles exercem um papel dominante em nossa formação. Na verdade, creio que um dos maiores problemas em nossa vida neste mundo, não só para cristãos, mas para todas as pessoas, é lidar corretamente com nossas emoções e nossos sentimentos. Oh, a devastação que é provocada, a tragédia, a miséria e desgraça que encontramos no mundo simplesmente porque pessoas não sabem lidar com as suas emoções. O homem é constituído de tal forma que as suas emoções ocupam uma posição muito proeminente e, de fato, podemos dizer que talvez a coisa final que a regeneração e o novo nascimento fazem por nós seja justamente colocar a mente, as emoções e a vontade em suas posições corretas. Vamos prosseguir, considerando isso ao analisarmos o assunto. É obviamente um grande assunto, o qual não pode ser tratado de forma breve, mas é importante que tenhamos uma visão ampla do assunto. Há um ponto preliminar aqui que para mim é de muito interesse. É, como sugeri no princípio, que existe um curioso relacionamento entre este problema particular e aquele outro problema de sentir ansiedade e temor a respeito do futuro. Estas coisas tendem a aparecer juntas, então não é de se surpreender que ambas sejam encontradas neste capítulo. Timóteo, obviamente, era uma pessoa naturalmente tímida, mas igualmente era uma pessoa propensa à depressão. E as duas coisas com frequência são encontradas no mesmo tipo de pessoa. Mais uma vez, então, precisamos esclarecer que há certas pessoas que são mais propensas à depressão, num sentido natural, do que outras. Quero também salientar e enfatizar novamente esta declaração vital em conexão com todo este assunto que, embora convertidos e regenerados, nossa personalidade fundamental não muda. O resultado é que a pessoa que é mais propensa à depressão antes de ser convertida ainda terá que lutar contra isso após a sua conversão. Todos temos certos problemas comuns na vida cristã, mas também temos certos problemas específicos. Nossos dons variam. Nem todos temos os mesmos talentos, e é exatamente o mesmo na questão das nossas dificuldades. Cada coração conhece a sua própria amargura, Provérbios 14:10, e cada homem tem o seu próprio fardo para carregar. Todos nós temos algo que representa uma dificuldade peculiar para nós, e em geral é algo que pertence à esfera do nosso temperamento ou formação natural. Então, a pessoa que é naturalmente dada à introspecção, morbidez e depressão vai continuar enfrentando isso na vida cristã. Esse tipo de pessoa sempre vai enfrentar o perigo de ficar deprimida,
particularmente em conexão com esta área das emoções. Portanto, creio que a coisa mais proveitosa a fazer seria examinar este assunto de forma geral e talvez abordar os aspectos particulares mais tarde. Vamos então fazer uma série de declarações gerais a respeito das emoções e o seu lugar na vida cristã. Uma das primeiras perguntas que surgem é esta: onde entram as emoções? Qual é o seu papel? Qual devia ser a sua posição na experiência cristã? Vou fazer algumas declarações gerais em relação a isso. Antes de tudo, obviamente, na verdadeira experiência cristã, as emoções têm que estar envolvidas. Elas devem estar incluídas. Vimos isso quando consideramos aquela grande declaração que Paulo fez em Romanos capítulo 6, verso 17. A ênfase ali é que o Evangelho de Jesus Cristo é tão grande e glorioso que envolve o homem todo e não apenas uma parte dele. O que quero mostrar agora, portanto, é que as nossas emoções, tanto quanto a nossa mente e a nossa vontade, devem estar ativamente envolvidas. Se nunca fomos tocados em nossas emoções, então precisamos examinar as bases novamente. Se um poeta como Wordsworth, pensando na natureza, podia dizer: senti uma presença que me agita com a alegria de pensamentos elevados. Se um poeta místico podia dizer uma coisa assim, quanto mais devíamos nós ser capazes de dizê-lo, tendo tal evangelho, tal mensagem, tal Salvador, tal Deus, e com tal poder e influência como o Espírito Santo de Deus. Não se pode ler o Novo Testamento sem ver imediatamente que a alegria é uma parte essencial da experiência cristã. Uma das coisas mais notáveis que a conversão faz é nos tirar de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôr os nossos pés sobre uma rocha e firmar os nossos passos, e colocar um novo cântico na nossa boca. Salmo 40, versos 2 e 3. As emoções devem estar envolvidas, e quando o Evangelho chega a nós, ele envolve a pessoa toda. Toda a sua mente, quando ela compreende as suas gloriosas verdades, toca o seu coração da mesma forma e finalmente toca a sua vontade. A segunda declaração que quero fazer é esta, e estes são pontos muito simples e elementares, mas muitas vezes temos problemas porque os esquecemos. Não podemos criar emoções, nem podemos comandá-las segundo a nossa vontade. Deixe-me pôr isto de forma bem clara. Não podemos gerar emoções em nós mesmos. Talvez possamos fazer com que as lágrimas cheguem aos nossos olhos, mas isso não significa necessariamente que emoções reais estejam envolvidas. Existe um falso sentimentalismo, que é bem diferente da verdadeira emoção. Isso é algo fora do nosso controle. Não podemos criá-la. Por mais que tentemos, não teremos sucesso. Na verdade, de certa forma, quanto mais tentarmos produzir emoções em nós mesmos, mais aumentaremos a nossa própria miséria. Olhando para isso do ponto de vista psicológico, é uma das coisas mais extraordinárias sobre o homem que, nesta área, ele não é senhor de si mesmo. Ele não pode gerar ou produzir emoções, não pode trazê-las à existência, e tentar fazer isso sempre vai acabar agravando o problema. Isso me leva à minha próxima declaração, a qual é, claramente, que não há nada que seja tão variável em nós quanto as nossas emoções. Somos criaturas muito variáveis e as nossas emoções, de tudo o que há em nós, são o que temos de mais variável. Isso se deve ao fato de que elas dependem de tantos fatores, existem tantas coisas que influenciam as nossas emoções, não somente o temperamento, mas também condições físicas. Os povos antigos, como talvez saibam, criam que as emoções estavam localizadas em diferentes órgãos do corpo. Em certo sentido, eles estavam certos. Falavam de fleuma, de atitudes melancólicas. Tudo parece amarelo a quem tem icterícia, etc. Há um elemento de verdade nisso. Condições físicas nos afetam profundamente. E quero salientar novamente que, tendo se tornado cristãos, não significa que vocês percam imediatamente todas essas tendências da sua constituição. Ainda estão ali e, portanto, com todos esses fatores, nosso humor tende a variar.
Ficamos espantados muitas vezes ao acordar, quando notamos que nosso humor ou atitude é completamente diferente do que tinha sido no dia anterior. Você não consegue pensar em nada que possa ter causado isso. No dia anterior, podem ter se sentido perfeitamente felizes e foram dormir antecipando outro dia glorioso, mas acordam na manhã seguinte deprimidos e de mau humor. De repente, sem qualquer explicação, vocês se acham nesse estado de espírito. Ora, isso é a essência do problema. Em outras palavras, nossos sentimentos variam, por isso quero enfatizar o perigo de sermos controlados por eles. Já vimos que o mesmo é verdade no que se refere ao nosso temperamento, qualquer que ele seja. Todos recebemos nosso temperamento de Deus. Ele não nos criou duas pessoas iguais. E devemos permanecer diferentes. Sim, temos o nosso temperamento, mas não há nada mais errado e anticristão do que permitir que o nosso temperamento nos controle. Naturalmente, há pessoas que se gloriam em fazer isso. Todos conhecemos a pessoa que diz, sempre digo o que penso. Imaginem o dano causado por tais pessoas ao calcarem pés, sem consideração à sensibilidade de outras pessoas. O que aconteceria se todos fizessem isso? Dizem, sou assim. Bem, a resposta a essas pessoas é que não deviam ser assim. Isso não quer dizer que podem mudar o seu temperamento, mas que devem controlá-lo. Em outras palavras, o temperamento é um dom de Deus. Todavia, como resultado da queda e do pecado, o temperamento precisa ser mantido em seu lugar. É um dom maravilhoso, mas para ser controlado. E é exatamente o mesmo com as nossas emoções. Elas estão sempre tentando nos controlar. E se não compreendermos isso, sem dúvida o farão. É a isso que nos referimos quando falamos de humor e de melancolia. O mau humor parece descer sobre nós. Não o queremos, mas está aí. Ora, o perigo é permitir que ele nos controle. Acordamos de mau humor de manhã e a tendência é de continuar assim durante o dia e permanecer assim, até que algo aconteça para mudar isso. Temos um grande exemplo disso no Antigo Testamento, no caso de Saul, rei de Israel. Corremos o risco de nos submetermos às nossas emoções, permitindo que nos governem e comandem e controlem toda a nossa vida. Finalmente, ainda sobre este tópico, quero chamar a atenção para o perigo de pensarmos que não somos cristãos porque não tivemos algum tipo especial de emoção ou experiência. Do ponto de vista espiritual, esta é uma das manifestações mais comuns desta condição. Estou pensando em pessoas que ouviram outras dando seu testemunho, mencionando alguma emoção maravilhosa que tiveram, e elas dizem a si mesmas, eu nunca tive isso. E começam a conjecturar se realmente são cristãs. Quero repetir o que já disse antes, as emoções devem fazer parte do verdadeiro cristianismo, mas o fato de não termos sentido certas emoções especiais não significa necessariamente que não sejamos cristãos. As emoções são essenciais, porém, se pressupomos que certas emoções são essenciais, podemos muito bem nos tornar vítimas do diabo, passando o resto da nossa vida na infelicidade, presos em superficialidade e miséria, embora sejamos verdadeiramente cristãos. Considero este um tema fascinante, mas precisa evitar a tentação de entrar em divagações. Não há dúvida, entretanto, de que este ponto em particular levanta não somente a questão do temperamento, como também da nacionalidade. Não há dúvida de que certas nacionalidades são mais dadas a determinados pontos de vista sobre a vida. Certamente existem pessoas na fé cristã e, em geral, pertencem às raças célticas que chegam ao ponto de dizer que é errado um cristão ser muito feliz. Tem tanto medo das emoções que estão prontas para dizer que sentimentos de felicidade e alegria são quase certamente devidos àquilo que é falso. Isso não está confinado apenas a raças, mas é também uma característica de certas denominações. Houve um sermão pregado por J.C. Philpott, um dos fundadores dos Batistas Estritos, que tinha este título: O Filho da Luz andando nas trevas e o Filho das Trevas andando na luz. Era baseado nos últimos 2 versículos de Isaías 50. No sermão, Philpott
Declarava que uma pessoa pode incitar emoções falsas, que pode acender um tipo maravilhoso de fogo e experiências, mas que não vai durar. O verdadeiro Filho de Deus, ele dizia, por compreender a praga do seu próprio coração e de sua própria pecaminosidade, anda por este mundo penosa e laboriosamente, consciente do seu pecado e da grandeza e majestade de Deus. Concordo com a sua ênfase principal, mas sugiro que, nesse sermão, esse grande e glorioso pregador foi longe demais, porque a impressão final que ele deixa conosco é que, se alguém é feliz, provavelmente há alguma coisa errada com ele, e não é realmente um cristão. Isso é ir longe demais. Sem dúvida, existem pessoas que pensam que são cristãs, cuja experiência é certamente psicológica em vez de espiritual. Felicidade frívola e despreocupada não é alegria cristã. Entretanto, isso não deveria nos levar a dizer que a alegria não é algo cristão. Bem, o que as Escrituras nos dizem a respeito de tudo isso? Como devemos tratar desse problema das emoções? Quero apresentar algumas sugestões. A primeira é bem prática e simplesmente a seguinte: se você, meu amigo, está deprimido neste momento, deve se certificar de que não existe uma causa óbvia para a ausência de emoções jubilosas em sua vida. Por exemplo, se você é culpado de algum pecado, vai se sentir miserável. O caminho do infiel é áspero, Provérbios 13:15. Se quebrou as leis de Deus e violou os seus mandamentos, não vai ser feliz. Se acha que pode ser cristão e exercer a sua própria vontade, seguindo seus próprios caminhos, sua vida cristã vai ser miserável. Não há necessidade de argumentar a respeito disso. Isso se segue tão naturalmente quanto a noite segue o dia. Se você está abrigando algum pecado favorito, se está se agarrando a algo que o Espírito Santo está condenando através da sua consciência, então não será feliz. E há somente uma coisa a ser feita: confessá-lo, reconhecê-lo, arrepender-se e ir a Deus imediatamente e confessar o seu pecado, abrir o seu coração, desvendar sua alma, contar-lhe tudo, sem reter coisa alguma. E então crer que, porque você fez isso, ele o perdoou. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Se pecado não confessado é a causa de sua infelicidade, eu estaria perdendo meu tempo e o seu se continuasse com a minha lista de outras causas. Quantos estão presos nisso? Vamos ser perfeitamente claros a respeito disso. Deixe a sua consciência falar com você. Ouça a voz de Deus falando através do seu Espírito que está em você. E se Ele está colocando o seu dedo sobre algo, livre-se daquilo. Não pode esperar resolver este problema enquanto estiver abrigando algum pecado. No entanto, presumindo que não é esse o caso, a próxima coisa que eu diria seria isto: evite o erro de concentrar demais em suas emoções. Acima de tudo, evite o terrível erro de colocá-las no centro. Nunca me canso de repetir isso porque frequentemente descubro que isso leva a tropeços. Emoções nunca devem assumir o primeiro lugar, nunca devem ocupar o centro. Se você as colocar ali, estará se condenando à infelicidade, porque não está seguindo a ordem que o próprio Deus estabeleceu. As emoções sempre são resultado de outra coisa. E como alguém que já tenha lido a Bíblia pode cair nesse erro, ultrapassa minha compreensão. O salmista o expressa em Salmo 34, dizendo: provem e vejam como o Senhor é bom. Verso 8. Você nunca vai ver enquanto não provar. Não vai saber nem sentir enquanto não experimentar. Provem e vejam. Um segue o outro como a noite segue o dia. Ver antes de provar é impossível. Isso é algo que é constantemente enfatizado nas Escrituras. Afinal, o que temos na Bíblia é a verdade. Não é um estímulo emocional. Não é algo destinado primariamente a nos dar uma experiência jubilosa. É, antes de tudo, verdade. E verdade é algo dirigido à mente, o dom supremo de Deus ao homem. E é quando compreendemos a verdade e nos submetemos a ela que as emoções se seguem. Nunca devo fazer a mim mesmo, à primeira instância, a pergunta: o que sinto a respeito disto? A primeira pergunta deve ser: creio nisso? Aceito isso? Isso tomou conta de mim?
Considero esta talvez a regra mais importante de todas, que não devemos nos concentrar demais nas emoções. Não gaste tanto tempo sentindo seu próprio pulso e tirando a sua própria temperatura espiritual. Não gaste tanto tempo analisando os seus sentimentos. Essa é a estrada principal que leva à morbidez. Esta questão é extremamente sutil e a sutileza muitas vezes entra desta maneira. Lemos a biografia dos grandes santos da história da Igreja e descobrimos que cada um deles enfatizou a importância de se autoexaminar. Independente de qual ponto de vista teológico tenham defendido, todos são unânimes neste ponto. Eles instam que nos examinemos a nós mesmos, que precisamos examinar os nossos próprios corações. Ora, o fato de que eles fizeram isso significa que, naturalmente e inevitavelmente, nós também devemos examinar as nossas emoções. Eles querem se certificar de que não somos meros intelectualistas interessados em discutir teologia. Querem ter certeza de que não somos simples moralistas apenas interessados no código moral. Contudo, a tendência sempre é que, ao segui-los, passamos a dar importância demasiada às emoções. Henry Martin foi um exemplo disso. No entanto, talvez o exemplo clássico seja um homem que viveu na América no século XVII, chamado Thomas Shepard. Ele é um perfeito exemplo de um homem que se fez miserável. Ele foi do centro da Inglaterra para a América e foi um dos maiores santos que já andou por este mundo, autor de grandes livros tais como A Parábola das 10 Virgens. Aquele pobre homem vivia deprimido devido à sua preocupação com os seus sentimentos e o perigo de falsas emoções. Ele se fez miserável e infeliz. O próximo ponto que quero mencionar é este. Precisamos reconhecer que há uma grande diferença entre se regozijar e se sentir feliz. As Escrituras nos dizem que devemos nos regozijar sempre. Veja a lírica epístola de Paulo aos Filipenses, onde ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Capítulo 4, verso 4. E ele repete isso. Alegrar-se é uma ordem, sim, mas há uma grande diferença entre se alegrar e ser feliz. Não podemos nos esforçar a sermos felizes, mas podemos nos alegrar, no sentido de que sempre vamos nos alegrar no Senhor. Felicidade é algo dentro de nós mesmos. Regozijo é no Senhor. Quão importante, então, é estabelecer a distinção entre se regozijar no Senhor e se sentir feliz. Vejam 2 Coríntios capítulo 4. Ali verão que o grande apóstolo coloca isso tudo de forma muito simples e clara naquela série de extraordinários contrastes que ele faz. De todos os lados somos pressionados. Acho que não estava se sentindo muito feliz naquele momento. Mas não desanimados, ficamos perplexos. Não estava se sentindo nem um pouco alegre, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. E assim por diante. Em outras palavras, o apóstolo não está parecendo uma pessoa muito feliz, no sentido carnal. Todavia, ainda assim, estava se regozijando. Essa é a diferença entre as duas condições. Isso me conduz ao aspecto prático. O importante nesta questão é saber como podemos nos despertar. Essa é toda a essência desta questão. Como já os tenho lembrado, o perigo é que, quando essa atitude nos assalta, nos permitimos que ela nos domine, somos derrotados e ficamos deprimidos. Dizemos que gostaríamos de ser libertos, mas não fazemos nada a respeito disso. O apóstolo diz a Timóteo: mantenham viva a chama do dom. Precisamos acabar com indolência e melancolia. Precisamos falar com nós mesmos. Eu já disse isso muitas vezes antes e vou continuar a dizê-lo, pois há um sentido em que as Escrituras nos ensinam a falar com nós mesmos. Lembrei a vocês que precisam falar consigo mesmos, com o seu horrível eu. Falem com ele e então mantenham viva a chama do dom. Lembrem certas coisas a si mesmos. Lembrem a si mesmos que são e o que são. Cada um precisa falar consigo mesmo e dizer: não serei dominado por você. Esta atitude não vai me controlar. Vou sair disso. Vou vencer. Então levantem-se e andem e façam algo. Mantenham viva a chama do dom.
Esta é a exortação constante das Escrituras. Se permitirem que essa atitude os controle, continuarão se sentindo miseráveis, mas não devem permitir isso. Livrem-se disso. Não aceitem essa atitude. Digam de novo, fora, inércia e indolência. Pois bem, como podem fazer isso? Desta forma, nosso dever, o seu e o meu, não é despertar sentimentos, é crer. A Bíblia não nos diz em lugar algum que somos salvos pelas nossas emoções. Ela diz que somos salvos pela fé. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Nenhuma vez as emoções são colocadas numa posição central. Ora, isso é algo que podemos fazer. Não posso me forçar a ser feliz, mas posso me lembrar da minha fé. Posso me exortar a mim mesmo e crer. Posso falar com a minha alma, como o salmista fez em Salmo 42. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Verso 5. Creia, confie. Esse é o caminho. E então, as nossas emoções cuidarão de si mesmas. Não se preocupem com elas. Falem consigo mesmos. E ainda que o diabo sugira que, se não sentem nada, então não são cristãos, digam, não sinto nada. Mas quer sinta, quer não, creio nas Escrituras. Creio que a palavra de Deus é verdadeira. E vou firmar a minha alma nela, e crer nela, aconteça o que acontecer. Ponham a fé em primeiro lugar, firmem-se nela. Sim, J.C. Philpott estava certo neste ponto. O filho da luz às vezes se acha andando nas trevas, mas ele continua andando. Ele não se sente num canto, sentindo pena de si mesmo. Esse é o ponto, o filho da luz andando nas trevas. Ele não consegue ver a face do Senhor neste ponto do caminho, entretanto sabe que Ele está ali, e por isso continua. Melhor ainda, deixe-me colocá-lo assim. Se vocês querem ser realmente felizes e abençoados, se querem experimentar verdadeira alegria como cristãos, aqui está a receita. Bem-aventurados, isto é, felizes, os que têm fome e sede de justiça, não de felicidade. Não saiam em busca de emoções, busquem a justiça. Voltem-se para si mesmo, voltem-se para as suas emoções e digam, não tenho tempo para me preocupar com emoções. Estou interessado em outra coisa. Quero ser feliz, porém, mais do que isso, quero ser justo, quero ser santo. Quero ser como o meu Senhor, quero viver neste mundo como Ele viveu, quero andar aqui como Ele andou. Vocês estão neste mundo, diz João, em sua primeira epístola, assim como Ele esteve. Tenham como alvo a justiça e a santidade, e certamente, ao fazer isso, serão abençoados e terão a felicidade que desejam. Busque a felicidade e nunca a encontrarão. Busque a justiça e descobrirão que são felizes. A felicidade estará lá, quase sem vocês saberem, sem mesmo buscarem por ela. Finalmente, deixe-me colocá-lo desta maneira. Vocês querem conhecer a alegria suprema? Querem experimentar uma felicidade que desafia descrição? Há somente uma coisa a fazer. Buscar o Senhor Jesus Cristo. Realmente, buscar Ele somente. Voltar-se apenas para Ele. Se vocês se acharem com sentimento de depressão, não fiquem num canto sentindo pena de si mesmos. Não tente forçar alguma emoção, mas, e esta é a simples essência da questão, vão diretamente a Ele, busquem a sua face, assim como a criança que se sente infeliz e miserável porque alguém quebrou o seu brinquedo, corre para o seu pai ou a sua mãe. Então, se vocês se acharem nas garras deste problema, há somente uma coisa a fazer, é ir a Ele. Se buscarem o Senhor Jesus Cristo e o encontrarem, não precisarão mais se preocupar com a sua felicidade e alegria. Ele é a nossa alegria e felicidade, assim como Ele é a nossa paz. Ele é vida, Ele é tudo. Então fujam dos estímulos e das tentações de Satanás para dar essa importância central às emoções. Ponham no centro o único que tem o direito de estar ali, o Senhor da glória, que tanto amou vocês, que foi à cruz e levou sobre si o castigo e a vergonha dos seus pecados e morreu por vocês. Busquem a Ele, busquem a sua face e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas.